Olá, minha gente, estamos aqui, eu e Walter, comemorando a vitória do Lula, né, com o coração aberto, de alegria, de satisfação. A vitória do Lula é extremamente importante, né? É claro, a sociedade brasileira lavou a alma, ou parte da sociedade brasileira lavou a alma, né? Bolsonaro teve muito voto, né? Mas enfim, eu vejo a vitória do Lula como extremamente importante porque ela traz de volta valores que são muito caros a todos nós, né? Democracia e transparência. E foi exatamente, né, a transparência que faltou na sua demissão, né, Walter? O Walter até hoje não sabe os motivos pelos quais ele foi demitido. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, na verdade. E é por isso que a gente insiste em dizer que o que faltou ali foi democracia e afeto, né? E agora, com o retorno do Lula, né, o afeto volta na forma de cuidado. É preciso ter cuidado. Não basta gestar. É preciso cuidar das pessoas, que é exatamente isso que faltou no caso do Walter. O Walter, fala um pouco da sua demissão. Por que você foi demitido, Walter? Até o momento eu não entendi bem, porque os argumentos deles não foram convincentes. Depois eu fiquei sabendo de uma série de coisas a respeito do meu profissionalismo, da minha habilitação, que eu não tinha habilitação adequada para transporte de passageiros, quer dizer. E isso tem documentos no Detran e tudo mais. Depois surgiu uma outra versão, que a empresa é que resolveu não me recontratar. Então, o fato da empresa não recontratar é muito comum, mas essa mentirada que inventaram... Mas teve, desculpa, teve audiência, teve uma entrevista com a empresa? Não, nenhuma entrevista com a empresa. Ninguém nunca teve até hoje em todas as terceirizadas, empresas terceirizadas que ganharam licitações na UFSB. Ninguém nunca entrevistou ninguém nunca falou nada. Entendeu? E por outro lado, o que eu descobri que tudo isso aí gerou injúria, gerou difamação, gerou uma série de outros crimes que estão contidos no contexto da demissão, que eles falaram mal, acabaram comigo, falaram mal de mim pra caramba. Tanto é que eu conversei contigo e falei a respeito de processar esses caras que fizeram isso comigo. E você me pediu que eu não fizesse isso, deixasse a coisa ficar tranquila, ficar bem, não fizesse, que ia dar problema, e justiça ia demorar uma série de coisas, e eu não queria indenização, nada disso. Eu queria revestir para uma outra situação. E você nem quer voltar mais. E nem quero absolutamente voltar para a universidade. Estou aqui justamente dizendo para todos vocês, eu não quero. Tanto é que eu não quero, nem na porta eu passo. Não passo, eu não gosto, eu não quero estar na universidade. Mas é outra coisa, tem alunos, meus amigos, que eu ainda continuo, e professores, meus amigos, que ainda continuam falando bem da UFSB. Vou continuar falando e brigando para que aumente lá o contingente de alunos. Muito bem, Walter. Eu tenho que falar e tenho que ajudar. Porque eu tenho amigos lá dentro. Os inimigos são poucos. Mas então, é isso, né? Quer dizer, o Walter, como ele disse, nós não estamos aqui para a volta o retorno do Walter, né? Não. Nós estamos aqui para saber quais foram os motivos. Nós estamos aqui em busca de transparência e cuidado, carinho, afeto, né? Que eu acho que faltou nesse caso. Então, eu fico pensando, professora, quando a senhora disse que isso não é um caso de democracia, porque se trata de um cargo de confiança, né? E, portanto, a senhora não vai se intrometer numa decisão do centro. Mas que decisão do centro, professora? O conselho do centro, o conselho de gestão do centro não foi convocado, os decanos não ficaram sabendo, foi uma decisão discricionária, absolutamente discricionária de uma pessoa. Né? Isso não tem absolutamente nada a ver com democracia. Se esse é um conceito de democracia, é um conceito absolutamente frágil. Um outro motivo importante que foi colocado naquela reunião, onde nós lemos o abaixo-assinado de 39 professores, mais os técnicos administrativos, lembrando, nem todos, ali foi colocado por um homem que se diz ter e tem mais de 30 anos de experiência no serviço público, de que um pedido, veja bem, um pedido de um gestor
para que o Walter fosse reaproveitado pela essa nova terceirizada. Isso, no caso de ele ser aproveitado e acontecer um acidente, né, com óbito, o CPF desse gestor que solicitou a recontratação estaria glosado, estaria prejudicado. Eu estou perplexo com esse argumento. Estou, porque ele não tem figura jurídica que dê sustentação a esse argumento, a não ser uma culpa católica que o Estado laico não suporta. Portanto, veja bem, o não pedir a recontratação não é porque haveria a possibilidade de um acidente, né? Eu acho que o que faltou exatamente aí, fica explícito nesse argumento, é a falta de cuidado, né? Eu diria como sociólogo, lembrando as gaiolas de ferro do Weber, né? Quando o burocrata, né, coloca o quê? Ferro no seu coração, né? Ele não tem mais sentimento, ele não tem mais cuidado com as pessoas, como o Walter, que trabalhou 9 anos por essa instituição, né? Eu queria ainda acrescentar um outro argumento que foi colocado naquela reunião, que em relação aos garis de Salvador, né? Uma colega que já foi advogada dos garis de Salvador, dizendo que realmente era impossível recontratar, né, uma pessoa terceirizada. Olha, com todo respeito aos garis, o Walter não é gari. E outra coisa, né, nós precisamos não de advogados, mas com certeza da sua militância, professora. Por fim, eu queria lembrar, né, uma coisa muito importante que eu acho que tem tudo a ver com essa demissão, não aproveitamento do Walter. Nas palavras do autor, maioria minorizada é compreendida como o grupo social, majoritariamente formado por pretos e pardos, negros, conforme categorização do IBGE, que conforme a maioria demográfica da população brasileira, é minoria em termos de acesso a direitos, serviços públicos, representação política, e que, racializados como seres inferiores, sofrem apagamento identitário, são desidentificados, tornando-se, portanto, minorias no acesso à cidadania e maiorias em todo o processo de expoliação econômica, social e cultural. Por fim, as maiores vítimas de todas as formas de violência. Olha, eu penso que o Walter, né, foi destituído dos seus direitos fundamentais de transparência. Afinal, quais foram os motivos que justificaram a sua não contratação, o seu não aproveitamento nessa nova empresa terceirizada? Um beijão a todos, viva o Lula!